A Jovem Pan lê agora a nota de repúdio da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. A ACAERT repudia e manifesta preocupação com a escalada de decisões judiciais que estão intervindo na programação das emissoras, com determinação de retirada de conteúdo jornalístico e restringindo a vinculação de opiniões e fatos da recente história política brasileira. Sempre primando pela legalidade, a ACAERT entende que as restrições impostas pela legislação eleitoral não justificam essa interferência na linha editorial e conteúdos jornalísticos produzidos pelos meios de comunicação. O Estado Democrático de Direito deve prevalecer frente a esta afronta, promovida nos últimos dias, e é um verdadeiro flerte com a censura retrógrada que ocorreu no Brasil. A liberdade de expressão e comunicação não podem ser atacadas por decisões judiciais dessa maneira, ferindo a nossa Carta Magna, que em seu artigo 5º, incisos 9º e 14º, asseguram a todos os cidadãos brasileiros o acesso à informação. A ACAERT e a Radiodifusão Catarinense reforçam a posição pela liberdade de imprensa, defendendo o direito à livre manifestação de opiniões, ideias e posicionamentos, sempre seguindo a Constituição, que garante que nenhum veículo de comunicação pode sofrer qualquer restrição e que nenhuma lei poderá embaraçar plena liberdade de informação jornalística. Mota, como analisa esse momento que a Jovem Pan vem vivendo, as imposições do TSE sob pena de altíssimas multas e essa solidariedade, essas manifestações de outras entidades de comunicação em apoio à nossa emissora? Bom dia a toda a nossa audiência que ontem, Adriana, ao longo do dia, me parou nas ruas para conversar. Eu estive em São Paulo, nos estúdios da Jovem Pan, e no caminho de ida, na viagem de volta, eu fui parado por inúmeras pessoas que compartilham conosco o mesmo sentimento. É um sentimento de surpresa e um sentimento de indignação. Surpresa porque a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito natural, é um direito que foi dado a todos os homens e mulheres pelo nosso Criador. Não cabe ao Estado interferir nesse direito. E, acima de tudo, é um direito que todos nós no Brasil achávamos que já estava consagrado acima de qualquer risco. Entretanto, em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou impedido de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. Não há nenhuma forma de classificar isso a não ser censura. Isso é uma coisa surpreendente e que deveria provocar em todos nós, sem exceção, indignação e repúdio. Principalmente porque um movimento como esse, a história já mostrou isso, ele não para. Ele, uma vez iniciado, ele acaba um dia afetando a todo mundo. Ô Mota, é preciso entender a partir de agora se o próprio TSE pode ser questionado e até mesmo punido em caso de ter cometido abusos ou injustiças? Essa é uma premissa básica do Estado de Direito, Adriana. Ninguém está acima da lei. Não existe nenhuma autoridade que esteja acima do Estado de Direito. Agora, o que é mais impressionante dessa decisão e que, ao meu ver, não tem similar, é que não se tratou de uma decisão simplesmente ordenando a remoção de uma matéria, o que já seria também preocupante. Tratou-se de uma decisão impedindo a emissora de fazer quaisquer referências ou menção a certos fatos, a um conjunto de fatos. Então, na verdade, há palavras e expressões que são proibidas. É uma coibição do discurso, é um controle do discurso para o qual eu não conheço precedente. É como se, por exemplo, nós estivéssemos proibidos de falar que choveu. Então, não se pode falar que choveu,
não se pode usar as palavras molhado, não se pode usar as palavras nuvem, não se pode dizer inundação. Isso é tanto uma tentativa, né, ou não, mais do que uma tentativa, uma imposição de um controle de discurso e pensamento sem precedentes, como é também, como muita gente apontou, quase uma tentativa de apagar ou alterar a história. Por quê? Sem a informação que vem dos meios de comunicação, e isso é uma coisa que eu vi das pessoas que me param na rua, que este é o momento da história em que a Jovem Pan é um facho de luz numa escuridão, enquanto nós sabemos que vários outros veículos de mídia se juntaram em uma única voz, levando ao espectador e ao ouvinte uma única versão sobre a realidade. Nesse momento, a Jovem Pan traz uma versão completa, uma visão completa da realidade, inclusive com vozes dissonantes. Não há programa, não há uma transmissão da Jovem Pan em que não haja uma pessoa que dá uma voz discordante ou um comentário com ponto de vista diferente. E quando neste momento, justamente nesse momento da história, o espectador e o ouvinte perde a oportunidade de ter essa fonte de informação e sobre fatos específicos do passado, que tem um peso muito importante nesse momento, o espectador, o nosso ouvinte, ele fica no escuro. E ele está sentindo muito isso, mas também está entendendo perfeitamente a importância do que está acontecendo. Eu só gostaria de chamar a atenção de novo para um fato que não há precedente para o que está acontecendo agora. Trata-se da proibição de falar sobre eventos, acontecimentos do passado recente ligados a um candidato da presidência da República. Não se trata de uma proibição de falar mal de um partido ou de falar mal de um político ou simplesmente uma longa lista de expressões a favor ou contra um governo ou uma autoridade. Trata-se de uma proibição de falar sobre casos bastante específicos envolvendo uma pessoa que é candidata à presidência da República daqui a 2 semanas. Agora, Mota, qual que é o limite? Porque é muito normal as campanhas entrarem na Justiça Eleitoral contra uma outra campanha, pedindo para tirar peças de propaganda, isso até mesmo antes das redes sociais. Mas qual que é o limite? Isso, se você pode comentar, claro. Tiago, em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou impedido de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. Portanto, não há como eu comentar essa notícia.